Quais são os sinais de que uma cirurgia de revisão de prótese de mama pode ser necessária? E aí, essa pergunta permite discutir o quê? Os sintomas e mudanças físicas que podem indicar a necessidade de uma revisão, como dor, alteração no formato de mama ou endurecimento das próteses. Então, doutor, eu queria que o doutor pudesse falar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre esse tema, né? E falar pra gente o que é mito em cima disso aqui e o que é verdade. Perfeito, perfeito. É um tema muito importante. Tem muitas meninas, muitas mulheres que têm muita dúvida sobre isso, têm receio de fazer essa cirurgia, têm medo, ou então já fizeram essa cirurgia no passado e hoje ficam na dúvida se precisam de uma reavaliação, se estão acontecendo algum problema com elas. Então é bem legal a gente poder trazer para vocês e tentar simplificar um pouquinho e também desmistificar muita coisa que a gente sabe que a gente acaba escutando aí no dia a dia, que não necessariamente é verdade, né? Existem várias situações que podem acontecer com uma prótese de mama ou com uma cirurgia de prótese de mama e elas são muito diferentes entre si. Situações que podem acontecer logo depois de uma cirurgia, logo nos primeiros meses, após ali 1 mês, 2 meses, 3 meses de pós-operatório, e situações que podem acontecer até muitos anos depois, 1 ano, 2 anos, 10 anos depois de uma cirurgia. E elas são completamente diferentes. A primeira regrinha para vocês terem mais na cabeça, não é uma regra completa, mas já é uma boa noção para vocês terem, que assim, quando uma complicação é mais próxima da cirurgia, logo de cara, que a gente chama de precoce, alguma coisa que você precisa mexer de novo precocemente, logo depois de 1 mês, semanas ali, 2 meses, geralmente é uma alteração rápida. De um dia para o outro, essa mama vai modificar, de 2 dias depois a mama vai mudar, e não é uma coisa que é lenta, de repente de uma hora para outra ela acontece. Enquanto que essas complicações que a gente fala, essas alterações que podem acontecer mais para frente, lá para 1 ano, 10 anos, 2 anos, 5 anos, geralmente é um caráter dela, a característica delas é serem mais devagarzinho, não é de um dia para o outro. Assim, nossa, comecei a sentir algum tempo atrás um desconforto, uma mudança, isso foi crescendo, crescendo, é algo mais contínuo e lento, né, que a gente chama de insidioso, e até culminar uma alteração. Então, primeira coisa, essas são caráteres bem diferentes de alterações que você pode acabar sentindo na sua mama. Outra dica importante para vocês terem também é sempre comparar um lado com o outro. Lógico, toda mama é diferente, inclusive em uma paciente só, o lado direito é sempre diferente do lado esquerdo, então elas vão evoluir de forma diferente. Mas elas tendem a evoluir de formas parecidas. Um lado pode doer um pouquinho mais que o outro, um lado pode inchar um pouquinho mais que o outro. Mas quando existe uma diferença muito grande entre os lados da própria paciente, aí é um sinal de alerta. Então, um lado está muito mais inchado, um lado está muito mais dolorido, um lado está muito mais vermelho, muito mais alterado do que o outro, aí é sempre um sinal de alerta para a paciente e para o médico, né? Então vocês sempre vão ficar de olho, vão falar com a gente para a gente poder avaliar. O outro lado, o lado contralateral do que você está sentindo é sempre um parâmetro para a gente entender. Se os dois lados estiverem assim, bem inchados, provavelmente é algo normal. Para um lado só está muito mais inchado que o outro, aí é algo que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mas vamos entrar nas principais características que tem que chamar a atenção, que a gente chama de sinal de alarme. O que o paciente tem que ficar de olho no dia a dia para a gente poder ligar essa sirene aí e investigar se tem alguma coisa errada. Toda mulher tem que conhecer o seu próprio corpo, então é legal que a paciente sempre, depois do banho, durante o banho, dê uma olhada como é que tá a mama, palpe a sua mama para ver como é que ela vai evoluir, porque você vai conhecer sua mama e você vai perceber quando alguma coisa diferente começar a aparecer. Mas as principais alterações que vão chamar um pouco de atenção, primeiras essas mais recentes, aquela que eu falei que pode acontecer de um dia para o outro, logo depois da cirurgia. Primeiro, um aumento muito rápido e abrupto ali do tamanho da mama. Então sua mama estava evoluindo de um jeito, né, inchando um pouquinho e tal, de repente de um dia para o outro ela ficou muito maior do que a outra, por exemplo. Isso é um sinal de alarme, porque isso pode acontecer, o que está acontecendo ali pode ser um sangramento, depois a gente vai falar depois das causas, pode acontecer um acúmulo de líquido muito grande, e geralmente acontece de um lado só, por isso que eu falei de comparar um lado com o outro. Então se você olhar a mão direita, de repente ela cresceu muito mais que a outra, de um dia para o outro ela ficou muito maior, muito mais inchada do que a outra. Outro, então, primeira coisa é tamanho, né, volume da mama, formato da mão. Segundo, alteração importante para você ficar de olho é sempre dor. É uma cirurgia que não é tão dolorida, mas ela tem um pouquinho de dor, normal sentir um pouquinho de desconforto, um pouquinho de dor, mas de repente, de uma hora para outra, começa uma dor muito mais intensa do que estava vindo a ser essa dor, ou então um lado começa a doer muito mais que o outro, uma região muito mais dolorida que a outra, é algo para você tomar cuidado. Outra característica importante é a coloração. Uma mama fica muito mais vermelha do que a outra, uma mama muito mais arroxeada, sem a característica de hematoma, né, de roxo, ou uma mama muito mais pálida que a outra. Qualquer alteração na coloração da mama de forma global ou local, às vezes um lado num lugar muito diferente do que o resto da mama, também é algo para você ficar de olho. Outra coisa, alteração que você tem que ficar sempre de olho é na cicatriz, né, a gente chama de ferida operatória, que é onde é o cortezinho ali da cirurgia, né? Lembrando que cada paciente cicatriza de um jeito, né? Não é uma regra, todo mundo vai exatamente estar igual a cicatriz todos os dias ali do pós-operatório. Mas você vai vendo que a cicatriz tende a ir melhorando. Você começa a perceber alguma região da sua cicatriz um pouco diferente, ou parecendo uma abertura, ou ficando de uma maneira muito diferente do resto da outra cicatriz, ou do outro lado, da própria cicatriz ali daquele local, também tem que tomar cuidado. Então ficar sempre de olho aí depois do banho, na hora de secar, dá uma olhadinha no espelho, pede para alguém te ajudar a olhar a cicatriz e ver se tá tudo certinho com ela. Complicações, alterações que podem acontecer mais tardiamente, mais pra frente, né, no futuro, também fica muito de olho na consistência da mama. É muito comum a paciente começar a sentir um lado começar a ficar muito mais endurecido do que a outra. Parece que a mama tá pedrificada lá dentro, parece que ela é mais dura, ou ela parece que a mama tá encolhendo, ela tá contraindo ali dentro ali, a mama tá ficando até menor do que o outro lado. Estranho também você de repente começar a ver progressivamente a mama começar a
inchar, depois de muitos anos, começar a inchar um lado mais que o outro. Então, são todas as características que você tá ali, todo dia tomando banho, todo dia conhecendo o seu corpo, que você começa a perceber alguma coisa diferente. E o que é sempre importante é, viu alguma coisa diferente? Nosso intuito, nosso instinto, né, é o quê? Vou no Google, pesquisar no Google, vou perguntar para uma amiga, e nem necessariamente essa é a melhor estratégia, porque o Google vai te falar uma resposta muito inespecífica, às vezes não apropriada para o teu caso. Uma amiga pode ter tido um outro problema totalmente diferente, vai achar que é o mesmo problema que você está tendo. Então, a melhor coisa, quando você detectar alguma coisa diferente, que fugiu do normal, que você não estava acostumado a ver e você passou a sentir, manda mensagem para a nossa equipe, manda mensagem para o nosso médico ou para a nossa enfermagem, pessoal do acolhimento, porque a gente vai poder avaliar teu caso, às vezes, claro, na melhor das hipóteses, chamar você para uma consulta presencial para a gente poder ver e aí sim a gente vai te orientar. Eu vejo muitas pacientes que acabam, primeira coisa, procurando no Google e ficam super assustadas, porque elas vão achar as piores respostas possíveis que ela pode encontrar. Ela vai achar que é um caso de vida ou morte e na verdade não é nada demais, é algo super simples. Um adendo na verdade, não tem uma regra que só pode acontecer com tantas semanas. Não, a gente sabe que uma coisa importante é que na primeira semana de pós-operatório, assim que você fez a cirurgia, primeira semana, os 15 primeiros dias, é sempre um momento mais crítico ali, mais delicado, por isso que os cuidados pós-operatórios são de total importância ali, porque a gente sabe que ali, se você pegar estatisticamente, quando acontece alguma coisa de errado, geralmente é naquela primeira semana ou naquelas 2 primeiras semanas. É por isso que as restrições ali no pós-operatório são maiores nesse período. Claro que quanto mais tempo vai se passando dos seus procedimentos, da sua cirurgia, vai ficando menos provável que aconteça alguma coisa. Mas, como eu falei, pode acontecer desde o primeiro dia de pós-operatório até 10 anos, 20 anos, mas não tem uma regra básica, mas ela pode acontecer a qualquer momento. O segredo é, primeiro, não se desesperar, ficar tranquila, procurar o seu cirurgião para conversar com ele e explicar para ele. Ele provavelmente vai pedir para que você passe presencialmente para ele trabalhar, te examinar direitinho. E aí sim a gente vai chegar fazer alguns exames de imagem ou outras estratégias para a gente poder avaliar direitinho cada caso de cada paciente, né? Mas então não tem um tempo específico, ela pode acontecer tanto logo de cara quanto mais para frente aí no pós-operatório.